tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Esta é a aula de número 21 e hoje o nosso conteúdo é biografia romanceada. Hoje nós vamos estudar como a vida de alguém se transforma em uma história. Então, gente, pegue seu caderno, anote tudo aquilo que você entendeu e anote tudo aquilo que você não entendeu e vem comigo aprender um pouco mais de língua portuguesa. Vamos lá começar? Gente, primeiramente eu vou trazer aqui para vocês um textinho, tá bom? Que ele vai ser o norteador da nossa aula. Então o título do texto é Economia e começa assim. Quando eu escrevi essas páginas seguintes, ou melhor, o principal delas, eu vivia sozinho na mata, a 1,5 km de qualquer vizinho, numa casa que eu mesmo tinha construído à margem do lago Walden, em Concord, Massachusetts. E ganhava minha vida apenas com o trabalho de minhas mãos. Vivi lá 2 anos e 2 meses. Atualmente estou de volta à civilização. Não imporia tanto meus assuntos à atenção dos leitores se investigações muito pessoais não tivessem sido feitas por meus concidadãos quanto ao meu modo de vida, e que alguns chamariam de impertinentes, embora a mim não pareçam de modo algum impertinentes, mas, considerando as circunstâncias, bastante naturais e pertinentes. Uns perguntaram o que eu comia, se não me sentia solitário, se não tinha medo e coisas parecidas. Outros mostraram-se curiosos de saber que porção de minha renda eu destinava a finalidades caridosas, e ainda alguns com famílias grandes, quantas crianças pobres eu sustentava. Pedirei, portanto, aos leitores que não têm por mim nenhum interesse particular, que me perdoem se me disponho a responder neste livro a alguma de tais perguntas. Na maioria dos livros, omite-se o eu ou a primeira pessoa, neste será mantido. O que, quanto ao egotismo, a principal diferença, em geral não nos lembramos de que, no final das contas, é sempre a primeira pessoa que está falando. Não falaria tanto de mim mesmo se houvesse outra pessoa que eu conhecesse tão bem. Lamentavelmente, a escassez de minha experiência restringe-me a esse tema. De mais a mais, eu, de minha parte, exijo de todo modo o escritor, cedo ou tarde, um relato simples e sincero da própria vida, e não apenas o que ouviu da vida da dos outros. Algo assim como um relato de que um país tão distante enviaria aos parentes, porque se viveu com autenticidade deve ter sido nenhum lugar bem distante daqui. Talvez essas páginas se endereçam em particular a estudantes pobres. Quanto ao restante dos leitores, tomarão as passagens que lhe concernem. Eu confio em que ninguém romperá as costuras de um casaco que estiver experimentando e que pode vir a servir muito bem a outra pessoa. Henry David Thoreau, Walden, Porto Alegre, é publicado por essa editora, LPM, 2010, as páginas 1 a 18. Gente, esse texto que nós acabamos de ler, ele foi escrito em primeira pessoa. E pelo enredo nós percebemos que conta a vida de alguém. Esse alguém nós não sabemos quem, mas nós sabemos que esta pessoa conhece e resolveu escrever uma biografia de si mesmo. E, gente, essa pessoa se chama Henry David Thoreau, que é a pessoa que escreveu o livro e de quem o livro fala a narrativa inteira. Então, nós estamos aqui lidando com uma biografia. E esta biografia é romanceada. Daniel, é romanceada porque tem uma história de amor? Não, gente. É romanceada porque é uma biografia que está escrita dentro do gênero textual romance. Ou seja, nós temos o quê? Um livro, certo? Com um caráter biográfico e dentro desse gênero... eu falei textual antes, né? Mas não é gênero textual não, gente. É gênero literário, romance. Beleza? Então, a gente vai perceber agora por que é uma biografia romanceada. Vamos lá compreender os conceitos? Gente, a biografia romanceada, como muitos outros textos literários, é um gênero narrativo, apresentando assim alguns dos elementos que tipicamente compõem a narrativa, tais como personagem, tempo, espaço, foco narrativo e enredo.
Então, galera, a biografia romanceada, antes de tudo, é um texto narrativo. E se ele é um texto narrativo, ele busca narrar algum acontecimento. E esse acontecimento ele vai ser aquele que é da vida de alguém, tá certo? Então, o acontecimento é a vida de alguma pessoa, tá bom? Já que nós estamos falando de biografia, beleza? E como todo texto narrativo vão apresentar esses 5 elementos da narrativa, personagem, tempo, espaço, foco narrativo e enredo, a biografia romanceada vai acabar tendo todos esses elementos. Nós vimos, tá certo? Aqui no texto do Torro, é que vai apresentar alguns personagens, como ele, o vizinho, beleza? E também as outras pessoas que estavam lhe fazendo perguntas, bem também como o foco narrativo em primeira pessoa, já que é ele mesmo que está escrevendo a história, beleza? O tempo, quando escrever essas páginas seguintes, aí ele coloca, né? Eu vivia sozinho na mata. Embora não tenha um tempo determinado, a gente já percebe que é um tempo, beleza? Relativamente da vida cronológica dele. E também a gente vai ter esse enredo que vai ser construído a partir das vivências dele e o espaço, os locais onde ele morou, beleza? Então, galera, sobre a biografia, propriamente sim, nós vamos ter 2 tipos de biografia. A biografia, propriamente dita, e a autobiografia. Daniel, você poderia me dizer a diferença dessas duas? Posso sim. Se é um terceiro, ou seja, se é uma outra pessoa que escreve sobre a vida de alguém, esse texto será narrado em terceira pessoa e, por isso, considerado uma biografia, podendo ser romanceada ou não. Caso seja o próprio objeto do texto a narrar sua história, será usada a primeira pessoa e teremos assim uma autobiografia, que não escapará de ser romanceada, dado o teor subjetivo a ser utilizado por aquele que escreve sobre a própria vida. Então, galera, a biografia ela pode ser romanceada ou não, certo? E ela sempre será escrita por uma terceira pessoa. Então, o foco narrativo, tá certo? Vai ser em terceira pessoa também. E por que pode ser romanceada não? Ou seja, a pessoa ela pode escrever um romance contando a vida dessa pessoa, como também colocar breves descrições de como foi a vida desta pessoa que foi biografada. Já a autobiografia, ela não vai escapar de ser romanceada. Por quê? Como o teor de subjetividade para escrever um romance, é muito grande, e aí a gente vai ter o romance como essa história extensa, narrada por meio de capítulos, com vários clímax e anticlímax. Aí a gente vai construindo aos poucos um romance, beleza? E o romance, a característica principal dele é ser essa história longa. Só que quando o romance ele é escrito em primeira pessoa, isso significa dizer que alguns traços de subjetividade do pensamento daquele que escreve aparecerá de algum modo. Por isso que, além de ser essa história longa, vai parecer subjetiva, portanto, romanceada. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que, quando alguém conta a história de uma outra pessoa, pode ser romanceada ou não. Vai ser narrado em terceira pessoa. Entretanto, quando a própria pessoa conta a sua história, a biografia ela vai ser narrada, certo? Em primeira pessoa, vai haver traços de subjetividade e vai ser romanceada, beleza? Então, a diferença aí da biografia para a autobiografia serão essas características que as distinguem. Então, galera, nesse gênero textual, tanto a biografia quanto na autobiografia romanceadas, tem-se a presença marcante de uma ordem cronológica dos fatos narrados, que se faz necessária para chamar a atenção do leitor e prendê-los à leitura. Por que agora a cronologia, ou seja, o tempo dessa história, tá, vai ser tão importante a leitura? Porque, gente, é por meio dessas ações em que este personagem, tá certo? Esta pessoa de quem está se contando a história vai chamar a atenção do leitor. Quando o leitor que lê uma biografia,
ele quer saber tintim por tintim dos passos da pessoa. E esse tintim por tintim foram o quê? Os tempos e os locais por onde essa pessoa andou e viveu, não é verdade? Então, o que que acontece? Então, a cronologia vai ser muito importante. E geralmente, gente, quando nós tratamos de biografia, tá certo? A biografia, ela parte a partir do nascimento da pessoa que foi biografada até ou a morte ou até os últimos acontecimentos importantes na vida daquela pessoa. Por quê? Porque se eu for fazer uma biografia de uma pessoa que não morreu, eu não vou poder contar a sua morte, porque ela ainda não morreu, a não ser que eu seja um vidente e preveja o futuro, né? Que isso é impossível. Mas quando a pessoa já morreu, eu sei a vida, eu posso saber da vida dela do início ao fim, beleza? E como é que uma pessoa que escreve uma biografia sabe de toda a vida da pessoa? Gente, esta pessoa vai atrás de todas as informações possíveis e inimagináveis para escrever a biografia. Então, quem escreve biografias, primeiramente, é um historiador, porque vai estudar a história de uma pessoa e tem que ser muito competente, porque é uma tarefa muito difícil falar da vida de uma outra pessoa. Já a autobiografia, não. A pessoa mesmo, propriamente, está dizendo, então ela sabe tudo que aconteceu na vida dela, né? Afinal, ela já viveu ou está vivendo a sua vida, tá? Além desse fato, gente, soma-se a isso o fato de estar sendo narrado acontecimentos passados, o que faz com que predomine o uso de verbos no pretérito de marcadores temporais. Então, galera, calma aí. A cronologia, ela é super, mega, tri importante para a biografia. Tão como a narração desses fatos, que sempre serão fatos ligados a acontecimentos passados. Entretanto, isso será... Entretanto, não. E, ademais, esses acontecimentos serão narrados por meio da utilização de recursos linguísticos como verbos no pretérito, pode ser qualquer um, tá certo? E de marcadores temporais, que vão ser os advérbios, as locuções conjuntivas ou as próprias conjunções, que vão assumir esse papel de marcadores temporais, beleza? E ainda que não apresente o caráter ficcional, porque muitas biografias apresentam o caráter ficcional, apela-se para a verossimilhança dos fatos narrados. E é o que é verossimilhança? Gente, é a semelhança, né? É a aproximação de um determinado narração com a verdade, tá certo? A verdade de que aconteceu o fato. Então, a verossimilhança é basicamente isso, tá certo? Ou seja, é o mais próximo possível da realidade. E além disso, carregado de linguagem subjetiva, repleto de juízo de valor, o que faz com que o texto apresente muitos adjetivos e advérbios de intensidade. Então, quando eu quero agregar vários valores à minha história, eu vou carregar na minha história muitos adjetivos e advérbios de intensidade. Tipo assim, eu vivi muito bem a minha vida. Então, quando eu digo muito bem a minha vida, eu usei aí dois advérbios, um de intensidade e o outro de afirmação, né? E aí o que acontece? O que vai tornar a minha história muito mais valorosa. Eu vivi uma vida muito rica, tá? E usei um adjetivo, tá? Rica de dinheiro, tipo, tá minha, lasquei-me. Mas futuramente, se Deus quiser, vai dar uma melhoradinha. Mas, gente, uma pessoa que diz viveu rica, viveu feliz, viveu bem. E aí, galera, fugindo do conteúdo de biografia romanceada, já que eu espero que a minha explicação tenha sido bastante esclarecedora a respeito desse gênero textual, nós vamos passar agora para um conteúdo, tá certo? Que ele é um pouco ligado à parte de interpretação textual, já que agora nós vamos falar de fatores de textualidade. E nós vamos estudar apenas 3 deles, que é a situacionalidade, a intencionalidade e a informatividade. No total, são 7 fatores de textualidade. 2 deles nós já conhecemos plenamente, que é a coesão e a coerência. E nós temos outros 5, que é a situacionalidade, a intencionalidade, a informatividade, a intertextualidade e a... Situacionalidade está aqui, informatividade, o outro esqueci.
mas eu vou me lembrar na próxima aula. Mas, gente, o que que acontece? O que é importante para nós entendermos o que são esses fatores de textualidade? Os fatores de textualidade, gente, como eu coloco aqui, são o conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto, e não apenas uma sequência de frases, ou seja, são todos aqueles elementos que são reunidos, certo? Por meio de recursos linguísticos que farão com que um amontoado de palavras se agrupem, transformem isso em sentido e, a partir desse sentido, ele se constitua como um texto. Mas, para se constituir como um texto, nós devemos lembrar que o texto é um evento comunicativo, ou seja, ele só acontece no momento da comunicação, em que estão presentes os elementos linguísticos, que podem ser tanto visuais ou sonoros, tá bom? Então pode ser a escrita, pode ser a imagem, pode ser o som e todos os outros elementos linguísticos que nós conhecemos. Os fatores cognitivos, tá certo? Então o pensamento e a mente são muito importantes para a constituição do texto. E os fatores também sociais que vão o quê? Influenciar muito nessa comunicação. Então nós percebemos que o texto ele vai se constituir no momento de interação entre a pessoa que fala com a pessoa com quem se fala. E aí é nessa troca linguística que o texto ele vai se constituir. Por isso que nós chamamos texto, por isso que nós dizemos que o texto é um evento comunicativo, porque de fato é um evento. Nesse momento agora, nós temos aqui um evento comunicativo. Eu sou a pessoa quem fala e vocês são as pessoas com quem eu estou falando. Então, nesse momento de interação, em que eu exponho para fora as palavras que são construídas por meio do meu pensamento, por meio de uma gramática internalizada e por meio de todos os conhecimentos que eu tenho da minha língua sobre o conteúdo e também a interação na qual nós estamos inseridos neste momento, é que o texto ele está sendo constituído como qualquer outro evento comunicativo que tenha. Até mesmo para você pedir à sua mãe um copo de água. Você está utilizando da sua língua para ter uma comunicação e mãe, eu quero um copo de água, você poderia me trazer, por gentileza? Essa frasezinha simples se transforma em um texto, porque ela comunicou, ela está carregada de sentido e ela tem todos os fatores de textualidade. Coesão, coerência, situacionalidade, tensionalidade, informatividade, intertextualidade e a informatividade já veio. Ai, meu pai, fugiu a outra, mas daqui pro final da aula eu digo para vocês qual é, porque eu vou me lembrar. A gente, quando nós vamos tratar dos fatores de textualidade, a coesão e a coerência, elas se tratam basicamente do que? A coerência são todos os elementos que fazem com que o texto ele apresente sentido. E a coesão são todos os elementos que irão conectar, logicamente, as partes do texto, fazendo com que o sentido propriamente dito ele nasça. E daí a coerência vem como consequência, tá? E aí, gente, a coesão e a coerência ela vai se dar no momento da comunicação. Só que, antes disso, previamente, existem outros fatores de textualidade que podem ser colocados, que são fatores ligados muito mais a uma pré-comunicação, tá? Eu vou dizer isso, do que no ato em si, tá? Por quê? Nós vamos ter aqui a situacionalidade, a intencionalidade, a informatividade, como características que são prévias à comunicação. Por quê? Vamos lá. A intencionalidade refere-se aos diversos modos como os sujeitos usam textos para realizar suas intenções comunicativas, mobilizando, para tanto, os recursos adequados à concretização dos objetivos visados. A intenção é informar, persuadir, argumentar ou descrever. Então, isso é uma ação prévia do locutor. Por quê? Qual a intencionalidade dele perante aquele texto? Ele quer informar? Ele quer persuadir? Ele quer argumentar? Ele quer descrever? Ele quer aprofundar um fato? E aí, gente, essa intencionalidade vai fazer com que ele, certo? Mobilize recursos linguísticos adequados a esse objetivo. Então, se ele quer persuadir, ele vai utilizar de todos os mecanismos linguísticos que existem para
construir essa persuasão, seja modulação de voz, seja uso de palavras adequadas a essa persuasão, seja várias outras coisas que existem na comunicação. Se é descrever, vai usar aí uma porrada de adjetivos para construir essa descrição. Se for informar, vai dizer quem, o que, quando, onde, porquê, como aconteceu. Então, gente, tudo isso é uma ação prévia e parte de uma intencionalidade comunicativa. O que é que eu quero com esse meu texto? Beleza? Já a aceitabilidade é contraparte da intencionalidade. Por quê? Enquanto a intencionalidade parte do locutor, a aceitabilidade parte do interlocutor. Logo, essa se refere à atitude dos interlocutores de aceitarem a manifestação linguística do parceiro como um texto coeso e coerente e que tenha para eles alguma relevância. Ou seja, aquilo que eu estou dizendo para outra pessoa se será aceito. Ou seja, então a intencionalidade parte do locutor e a aceitabilidade parte do interlocutor. E é justamente o que? No momento em que o locutor está proferindo o seu texto, beleza? Ele está proferindo, está dizendo, escrevendo, né? Vai partir também do interlocutor aceitar ou não, tá? Aquele texto. Se ele disser, olha, beleza, tá ok. Se ele aceitar ou não. Tipo assim, eu tenho uma intenção de informar, mas eu percebo que dentro dessa minha informação que eu quero construir, eu também vou tentar persuadir a outra pessoa a concordar com aquilo que eu estou dizendo. Então o texto, ele passa de uma esfera informativa e passa para uma esfera persuasiva. Já o meu interlocutor, ele vai perceber que eu estou querendo persuadi-lo a concordar comigo, porque eu mobilizei recursos linguísticos necessários para fazer e construir essa persuasão. E aí, gente, o que é que vai caracterizar isso? Se o meu interlocutor, desculpa, ele quer apenas ser informado, ele não vai aceitar a partir do momento em que eu estou persuadindo. Por quê? Porque ele vai perceber. Ele também é sujeito social, ele também é dotado de capacidades linguísticas para perceber que eu estou persuadindo. Então, gente, isso tudo, beleza, vai confluir para uma aceitabilidade, beleza? Então, e muitas coisas, tá certo? Tipo assim, de aceitabilidade se refere muito também à questão de coerência, tá certo? É algo que, aberto todos os dias, exceto domingo. Aí o leitor ele vai se perguntar, poxa, se é aberto todos os dias, por que o domingo é fechado? Isso aí não está certo, está faltando coerência. Ele já não aceita esse texto. Por quê? Aquela comunicação foi errada. Aquela comunicação, aquela intenção comunicativa não foi efetivada. Então, eu tenho plenamente o direito de não aceitar esse texto. Então, vocês percebam que as questões linguísticas são muito complexas perante a outros fenômenos que existem no mundo, né? E, galera, dentro do outro fator de informatividade, ou de fatores de textualidade, eu vou ter a informatividade. E a informatividade nada mais é do que a medida na qual a ocorrência de um texto é conhecido ou não, esperado ou não pelo leitor. Ou seja, a informatividade vai muito parte, né, também do interlocutor, da expectativa daquele texto. Poxa, aquele texto tem a intenção de informar, e eu já estou percebendo isso. E aí eu já vou esperar algumas informações. A partir do momento em que o meu texto, o texto que eu estou ouvindo ou estou lendo, ele não tem alguma informação, eu questiono, eu percebo, certo? Se eu for uma pessoa que estou ligado de fato ao ato da comunicação, eu percebo. Então, muitas vezes uma pessoa esquece, tá certo, de colocar a data. Aí a pessoa quer uma festa, né, de aniversário, vamos lá, e a pessoa recebe ali um convite. Aí tem toda a intenção, né, de convidar aquela pessoa para a festa de aniversário. Está em um convite, portanto será aceito, né, pelo... Oh, meu pai.
pelo interlocutor. Só que no momento em que ele está fazendo a leitura do convite, percebe que a pessoa que está convidando, tá certo? Quem vai ser o dono da festa, que a festa vai homenagear, tem um horário, mas tem a data. E aí a pessoa vai se perguntar, cadê a data? Como é que eu vou pôr a festa se não sei a data? Então, faltou algum grau de informatividade ali naquele texto, beleza? Então, a sua gradualidade, ou seja, a gradualidade da informatividade, é dada a partir de fatores básicos que norteiam a língua, como por quê, para quê e para quem nos comunicamos. Tá certo? Eu botei comuniquemos, mas é comunicamos. Então, gente, são todos esses fatores que vão construir, tá certo, o texto como de fato um texto, beleza? Então nós temos aqui, gente, essa campanha publicitária, tá certo? A gente tá falando de biografia, né? Agora partimos para a campanha. Aí nós percebemos que tem um avião fumaça, né? Que são esses especializados por soltar agrotóxicos nas áreas agrícolas. E aí tem um prato de vegetais e diz assim, cada brasileiro consome em média 5,2 litros de agrotóxicos por ano. Até quando vamos engolir isso? Campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Aí tem ainda ali embaixo agrotóxico mata, né? A gente percebe que é uma propaganda sobre contra o uso de agrotóxicos no cultivo de vegetais e alimentos agrícolas. Aí, galera, perceba que nessa propaganda não se anuncia um produto ou serviço, mas sim uma ideia de que o agrotóxico faz mal aos seres humanos, né? E, como consequência, esses agrotóxicos matam. Dessa forma, além de induzir o receptor a acatar a ideia, a propaganda também informa sobre uma questão relevante e preocupante para a sociedade, o grande consumo de agrotóxicos. Então, quanto à informatividade, tá ok, beleza? E aí, o texto, ele tem uma intenção, tá certo? Uma intenção de induzir o receptor a acatar essa ideia, beleza? Então, vai utilizar o quê? De todos os recursos linguísticos, tá? Como a imagem por cima dos alimentos, mostrando que de fato esses alimentos recebem um agrotóxico. E essa pergunta aí, né? Até quando vamos engolir isso? Como uma pergunta assim, para fazer com que a pessoa que está lendo isso se questione e também assuma essa posição. E aí, galera, quanto à situacionalidade, né? Como nós havíamos falado. Pronto! Olha, é porque eu esqueci de falar da situacionalidade. Meu Deus, eu coloquei outro fator de coerência achando que eu estava falando dele. Então, gente, eu já sei, ó, os 5. Situacionalidade, intencionalidade, informatividade, aceitabilidade e intertextualidade. São os 5 fatores de coerência, fora a coerência e a coesão. E aí eu tinha que falar de situacionalidade, acabei falando de aceitabilidade, mas institucionalidade é a situação comunicativa que está ligada de fato com a comunicação, né? Então, por exemplo, se na situação comunicativa na qual eu estou inserido, eu tenho que proferir um texto cuja linguagem seja formal, eu tenho que... e aí aquela situação vai fazer com que eu esteja autorizado a fazer isso, né? Mas se eu utilizo uma linguagem formal, a situação ela não está adequada, então o meu texto ele se torna inadequado para aquela situação. Então este fator é o da situacionalidade, beleza? Então o fator da situacionalidade é aquele em que a situação comunicativa que importa. Qual adequação linguística eu vou ter para aquele texto, beleza? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Desculpa essa confusão aqui no final, mas no final deu tudo certo, né? As atividades estão lá nas páginas 55 e 56, questões 31 a 33, página 69, questões 1 a 13 e página 71, questões 4 a 6. Um grande beijo, se cuidem, até a próxima aula. Tchau, tchau!